Mas olha só, eu vivo ensinando você sobre perdão. E na primeira oportunidade que você tem, você já bate o pé e diz que não perdoa. Que você está com o coração cheio de ódio. E aí você diz que não perdoa, que você não está conseguindo perdoar. E às vezes você não quer perdoar. E você mostra que o pecado daquela pessoa que ela te feriu revelou o seu pecado. O pecado de uma pessoa revela o pecado de outra. Por que Deus permite que as pessoas nos firam? Graça e paz, queridos. Todos nós já passamos, ou estamos passando, ou infelizmente vamos passar por momentos de sofrimento, frustração, decepção, que pessoas que nós amamos vão acabar nos gerando. Machucados, feridas que às vezes estão lá na nossa alma, doendo e doendo, com muita dificuldade de ser tratado, de ser curado. Tudo porque fomos decepcionados, frustrados, traídos por pessoas que amamos. Às vezes um amigo muito próximo, um irmão da igreja, um pastor amado, às vezes uma ovelha que era muito querida no rebanho de Cristo Jesus, às vezes um esposo, uma esposa, um filho para com o pai, um pai para com os filhos. Enfim, são incontáveis as formas e pessoas que podem acabar nos ferindo e nos gerando grandes feridas em nossa alma. Infelizmente isso acontece e é quase inevitável de que não se aconteça, porque o ser humano é muito e muito falho. Mas nós vamos aprender nos dias de hoje por que Deus permite que as pessoas nos firam. Porque muitas vezes é muito e muito comum que as pessoas digam assim, e de repente até você mesmo já usou essa expressão: ah, meu Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Ou você conversando com alguém usou aquela expressão: ah, eu não entendo por que Deus permitiu isso. Por que Deus permitiu uma tragédia dessa? Por que Deus permitiu uma situação dessa? Por que Deus permitiu uma traição dessa, uma decepção dessa, sabendo que eu sofreria tanto? Com certeza você já deve ter usado alguma expressão dessa na vida, ou ouvido alguém falar, não é verdade? Agora nós vamos aprender hoje por que Deus permite que as pessoas nos firam. Porque na verdade você só é machucado e ferido por pessoas próximas, por pessoas que você ama, por pessoas queridas. Porque outras pessoas que não têm relevância na sua vida, se elas causam algum problema para você, se elas lhe prejudicam alguma coisa, você não sofre tanto. Por quê? Porque não são pessoas tão fortes. Então quando nós falamos pessoas que nos ferem, significa pessoas próximas que nós amamos, pessoas que são relevantes na nossa vida, que fazem parte do nosso ciclo de familiares, ou ciclos de amigos ou irmãos de igreja, e que por algum motivo acabaram nos ferindo. Você vai aprender hoje por que Deus permite que as pessoas nos firam. Interessante, né? Você vai encontrar a resposta. Existem alguns motivos pelos quais Deus permite que alguma pessoa nos firam. Você vai encontrar a resposta hoje para você que de repente ainda está ferido. Você vai encontrar a resposta hoje para aprender, para você poder tratar pessoas. Você que é pastor, você que é líder de célula. Você vai aprender, às vezes você não está passando por momentos de ferida, às vezes você já foi usado para curar alguém, mas no momento você está precisando ajudar outras pessoas. Então você vai aprender. Às vezes isso não é para a sua prática pessoal com você, utilizar com você nesse momento, mas é para você aprender, para você poder aplicar em outras pessoas. A palavra de Deus ela é assim. Tem coisas que servem para nós imediatamente, mas tem muita coisa que, se não serve imediatamente, vai servir no mínimo para nós aprendermos e ensinarmos outros. Você vai aprender também nessa mensagem que, independente de qual foi o motivo que Deus permitiu que uma pessoa te ferisse, o que Deus quer que você faça, que é o mais importante. É o que Deus quer que você faça com a ferida que foi aberta em você. É isso que é o mais importante. Vamos lá então? Que Deus nos abençoe e possamos ter uma ministração que fale grandemente ao seu coração, no nome de Jesus. Mas antes de entrarmos profundo com a palavra de hoje, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, para que você possa estar sempre recebendo vídeos que vão fortalecer o seu espírito, que vão te dar direcionamento, que vai edificar você, em nome de Jesus Cristo. É muito importante que você, ao se inscrever, que você também marque a opção do sininho, que é para você receber vídeos do YouTube sempre que eu
enviar um vídeo para o YouTube, subir um vídeo para o meu canal, você vai estar recebendo aí também no nome de Jesus. E não esqueça de marcar um joinha, de dar aquele sinalzinho de ok, de gostei, porque se você não faz essas 3 coisas, se inscrever, marcar o sininho para receber notificação e também marcar com joinha, o YouTube não manda as notificações de novos vídeos que eu subi para o canal, ele não manda para você e também não recomenda os vídeos para outras pessoas se elas buscarem no Google ou no YouTube. Agora vamos voltar para a ministração? São vários os motivos pelos quais o Senhor pode permitir que uma pessoa nos fira. Mas nós vamos falar no dia de hoje sobre aquelas que são as mais comuns. Aquelas que, em grande maioria, todas as pessoas que estão feridas ou que foram feridas vão entrar dentro de um desses quadros que nós vamos ensinar aqui. E primeiramente, eu quero que você pense no seguinte: se Deus é onisciente, Ele sabia que você seria ferido, Ele sabia que você seria machucado, Ele sabia que você seria decepcionado, que você seria frustrado, Ele sabia disso. Essa é a grande verdade que eu quero que você reflita, porque muitas pessoas não param para pensar nisso, mas é algo muito necessário, e embora seja tão óbvio, é muito necessário que você entenda que Deus sabia que você seria traído, que você seria ferido. E toda vez que eu falar nessa ministração sobre ferido, entenda, é a expressão usada espiritualmente para se falar sobre traído, decepcionado, frustrado, enganado e assim por diante, tá ok? Então, Deus sabia que você ia ser ferido. Agora, por que que Deus permitiu? Primeiro motivo, Deus permite que as pessoas nos firam para mostrar para nós quem era aquela pessoa na verdade. Olha só uma coisa, às vezes, um exemplo simples, uma moça está gostando de um rapaz que é da igreja, os dois são da igreja, ela está gostando de um rapaz, só que esse rapaz, existe pessoas que vivem dizendo que ele não é uma boa companhia, que ele não é um homem sério e assim por diante. No entanto, essa moça está sendo alertada, essa moça está sendo avisada, mas mesmo assim ela insiste, ela fica dizendo que com ela vai ser diferente, ela fica reafirmando que com ela vai ser diferente, que ela tem colocado Deus no negócio e assim por diante. Passado um tempo, ela sofre uma decepção muito grande, ela é enganada covardemente e ferida de uma forma muito terrível nas suas emoções. Porque quando nós falamos feridas, lógico que nós nos referimos feridas emocionais, feridas nas nossas emoções. É aí que as pessoas nos ferem. E aí o que acontece? Ela acaba sendo ferida. E muitas dessas meninas, estou usando apenas um exemplo, elas ainda dizem assim: não sei por que que Deus permitiu, não sei por que que Deus permitiu, eu botei a minha fé em Deus, eu botei a minha fé de que Deus ia fazer ser diferente comigo, mas na verdade Deus estava sinalizando que não era para ela fazer isso. Já que ela insistiu e continuou e levou adiante, Deus permitiu que ela fosse ferida para que ela visse, olhasse a situação e entendesse que aquele rapaz realmente não era para ela. Então, te dei um exemplo na área de namoro, mas isso acontece em várias e várias outras situações bem similares. Deus permite que as pessoas firam os outros porque Deus está sinalizando, Deus está querendo proteger, Deus está querendo livrar, mas a pessoa está insistindo com aquela situação. Então Deus permite que aquela pessoa seja ferida para poder dizer para ela: tá vendo? Era isso que eu estava querendo te livrar, era nisso que eu estava pensando e era isso que eu queria evitar que você que acontecesse. Eu queria evitar que você chegasse até onde você chegou, mas já que você não estava me ouvindo, eu permiti que isso acontecesse. Na verdade, é consequência da decisão errada que você tomou. No fundo, é a consequência da decisão errada que você tomou, mas por trás de toda essa situação também tem a questão de que Deus permitiu. Afinal de contas, ele poderia ter evitado, mas ele permitiu para mostrar para você quem era essa pessoa. Agora, muita atenção, se a pessoa que te feriu, se a pessoa que te prejudicou, ela
quiser o seu perdão, ela der provas de que está arrependida, de que ela quer uma vida diferente, você a perdoe em nome de Jesus Cristo. Na verdade, mesmo que ela não te peça perdão, o correto é que você a perdoe. Agora, se ela vier até você e pedir perdão pelo que aconteceu e você entender que aquele pedido de perdão é sincero e verdadeiro, perdoe, porque a pessoa precisa ser perdoada por você no nome de Jesus. Pastor, mas e sobre voltar a andar junto com essa pessoa? Se somos casados, se somos namorados e tal, amigos, irmãos, como que vai fazer? Como que funciona essa questão? É muito comum as pessoas perguntarem isso. Pastor, mas eu vou perdoar, mas eu vou continuar andando junto? Eu vou perdoar essa pessoa que me feriu, mas eu preciso continuar andando junto? Irmãos, existem 2 exemplos bíblicos para isso. E os 2 são uma de uma forma e outro de outra. A Bíblia diz que Jacó prejudicou muito seu irmão Esaú. Prejudicou muito seu irmão. Só que aí chegou o momento que os 2 se encontraram e foram para o acerto de contas. Jacó então pede perdão para o seu irmão, e Jacó pede para que eles se ajuntem, para que eles possam ir juntos para a mesma região, para começarem uma nova fase na vida. E o irmão dele diz que não. Esaú diz: não quero, meu irmão. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Ou seja, te perdoei, mas você vai seguir um caminho e eu vou seguir outro. Aqui nós temos exemplos de pessoas que se perdoaram. Jacó feriu muito o irmão dele, Esaú, com enganos, com mentiras, feriu muito o irmão dele, mas no entanto houve um acerto de contas, mas decidiu que não iam mais andar juntos. Temos um outro exemplo que é o contrário desse. José foi mais ferido ainda do que Esaú foi por Jacó. José foi ferido por 9 dos seus irmãos. 9, eles eram em 12, tirando José mais o Benjamim que não participou e outro que não quis entrar. 9 irmãos. Ele foi prejudicado gravemente. José foi vendido por esses irmãos como escravo para uma terra estranha. Ele foi agredido emocionalmente, moralmente, foi agredido de tudo que era forma, mas ele permaneceu firme em Deus e ele perdoou os seus irmãos e ainda trouxe os seus irmãos para o convívio. Depois de alguns anos, quando eles se reencontram, José traz os seus irmãos novamente para o convívio. Então aqui nós temos os 2 exemplos. Qualquer um dos 2 é bíblico. Se você perdoar e cada um para o seu lado, ok. Se você quer perdoar e dar mais uma chance e trazer de volta ao seu convívio, esse exemplo de José acaba sendo mais forte que o outro exemplo, porque José perdoou coisas mais graves do que Esaú perdoou de Jacó, e José perdoou todos os seus irmãos à medida que Esaú perdoou apenas Jacó. Ok? Vamos continuar então. Segundo motivo, Deus permite que as pessoas nos firam para mostrar agora o contrário, para mostrar quem nós somos na verdade. Irmãos, existe uma máxima que é o seguinte, que não falha: o pecado das pessoas revelam o pecado de outras pessoas. Exatamente. Às vezes uma pessoa te fere, só que a sua reação a essa ferida que essa pessoa te deu é muito pior do que a ferida que a pessoa te causou. Conseguiu entender? Às vezes uma pessoa, ela gera uma ferida em você no nível 20. Vamos dar um exemplo. Aí você reage contra ela no nível 100, no nível 90. Ou seja, a sua reação para com ela foi pior do que a ação que ela teve com você. Então Deus permite que as pessoas nos firam para mostrar para nós como realmente nós somos, para mostrar que dentro de nós ainda há orgulho, para mostrar que nós temos um coração cheio de mágoa, para mostrar que nós temos um coração cheio de raiva, para mostrar que nós temos um coração que não perdoa, à medida que Tiago, capítulo 2, verso 13, diz: não haverá misericórdia para quem não tem misericórdia. À medida que a palavra de Deus diz isso, nós não perdoamos e nós ficamos chateados, magoados, irados com a ferida que a pessoa nos causou, sendo que nós às vezes reagimos em respeito a isso pior do que o mal que a pessoa nos causou. Conseguiu entender? Agora, nós estamos sempre em aperfeiçoamento, estamos sempre em transformação, estamos sempre em mudança, e Deus vai criando situações para que a gente seja pessoas melhores. Deus vai criando situações para que a gente possa sair do ponto de estagnação e entrar no ponto que o Senhor deseja que a gente entre, que nós temos que estar como pessoas cristãs
Então, às vezes, um amigo fere o outro, trai o outro de uma forma covarde, e aí aquele amigo que foi traído começa a dizer o seguinte: eu não perdoo, não quero saber de perdão, ele não merece perdão. Então aí a pessoa despreza 25 anos, exemplo, de todo o bem que aquele amigo fez para ele, e aí por causa de uma falha que ele acabou ferindo esse amigo agora despreza e destila um ódio, uma mágoa, um ressentimento e um desejo até mesmo de vingança por esse outro amigo. Detalhe, estou dando exemplo de pessoas que conhecem a palavra, que conhecem sobre perdão, que conhecem sobre reconciliamento, que conhecem sobre uma nova chance e assim por diante. Estou falando para esse grupo de pessoas. Ou seja, eu sou testemunha disso. Eu conheço como líder há 22 anos que eu prego o evangelho. Eu conheço muitas e muitas pessoas que quando foram feridas, elas mostraram com a reação, porque uma ação pede uma reação. A ação foi ser ferido, feriram ela. A reação é como a pessoa lidou com aquilo. Eu já perdi a conta de ver pessoas que foram feridas e mostraram na hora que foram feridas que eram piores do que a pessoa que o feriu. Piores, tinha um coração cheio de ódio, tinha um coração cheio de mágoa, tinha um coração cheio de rancor, algo que já estava dentro dele, mas que nunca tinha tido a oportunidade de sair para fora. Ou seja, Deus permite essas coisas para mostrar para a pessoa: olha quem você realmente é. Eu quero que você seja misericordioso, eu quero que você tenha compaixão das pessoas, eu quero que você tenha misericórdia das pessoas que te ferirem. Mas olha só, eu vivo ensinando você sobre perdão, e na primeira oportunidade que você tem, você já bate o pé e diz que não perdoa, porque você confiava demais nessa pessoa, porque essa pessoa era como uma mãe para você, ou era como um pai para você, ou era como um irmão para você, porque essa pessoa era muito especial para você. E aí o que acontece? Você mostra com isso, com aquela... que você está com o coração cheio de ódio, e aí você diz que não perdoa, que você não está conseguindo perdoar, e às vezes você não quer perdoar, e você mostra que o pecado daquela pessoa que ela te feriu, ela cometeu um pecado, revelou o seu pecado. O pecado de uma pessoa revela o pecado de outro. Lembra de Noé, quando ele ficou embriagado? Em Gênesis capítulo 9, verso 20, Noé ficou embriagado, tirou a roupa, ficou nu, bêbado e nu, numa cultura de 5.000 anos atrás, mais ou menos, numa cultura do outro lado do mundo, uma cultura tantos anos atrás, algo tão horrível, ficar nu. Ele ficou nu no meio da casa dele. Chegou um dos seus filhos, Cã, e saiu para contar para os outros irmãos. A Bíblia diz que os outros irmãos vieram e cobriram a nudez do pai. Mas Noé, quando sarou da bebedeira, ele amaldiçoou Cã. Ele não teria amaldiçoado Cã se o Cã não tivesse feito algo. O Cã era seu filho também, né? Se o Cã não tivesse feito algo muito terrível depois que viu o pai bêbado e viu o pai pelado. Possivelmente o Cã teria zombado do pai, teria saído pelo lado de fora, escandalizando o pai, envergonhando o pai ainda mais. À medida que dois dos seus irmãos, dois filhos de Noé, cobriram a nudez do pai, o Cã estava expondo a nudez do pai. O Cã poderia ter pego um lençol na hora, ter coberto o pai e não precisava ter ido lá fora contar para os irmãos. O que nós aprendemos aqui? Que o pecado de Noé, da bebedeira, de ter ficado pelado, revelou que dois dos seus filhos tinham um coração de compaixão, que eles vieram e tamparam a nudez do pai para ninguém ver o pai pelado. Já o outro saiu contando porque não quis cobrir a nudez do pai. Ali, o pecado de Noé revelou o coração dos seus 3 filhos. 2 tinham um coração bom e um tinha um coração perverso, que queria piorar a situação que o pai já estava. E assim, isso é o que eu quero dizer para você. O pecado de umas pessoas revela o coração de outras pessoas. Ou seja, tem pessoas que pecam e ferem a pessoa, ferem um irmão, ferem um amigo, mas aquele amigo ferido mostra depois que ele era pior do que a pessoa que o acabou ferindo. Terceiro motivo pelo qual Deus permite que as pessoas nos firam é justamente por questão de propósito.
Eu sei que é difícil de nós aceitarmos isso na nossa capacidade humana, mas é uma grande verdade. Deus permite que as pessoas nos firam por causa de propósito. O grande exemplo disso na Bíblia é José. Deus permitiu que José fosse ferido pelos seus próprios irmãos, porque havia um propósito por trás disso. Passou um tempo, José disse para os irmãos dele, quando ele se reconcilia com os irmãos: olha, não fiquem tristes, vocês fizeram muito mal para mim, porém Deus tinha um propósito nisso tudo, porque se vocês não me vendem para o Egito, eu não teria como ter salvo vocês depois de que tudo isso aconteceu e houve essa seca terrível na terra. E dali para frente, que a família de Israel foi ganhando mais e mais força, mais e mais vida. Ou seja, havia um propósito no sofrimento de José. Agora detalhe, como havia um propósito, Deus sustentou José, ok? Quando há um propósito na ferida que recebemos, quando há um propósito no machucado que nos fere, que nos marque das pessoas que amamos, a prova de que há um propósito nesse contexto que eu estou falando é que Deus nos sustenta. Deus sustentou José e foi elevando ele cada vez mais. Outro exemplo grande de propósito é o nosso próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que pelas suas feridas fomos sarados. Pelas suas feridas físicas, das pessoas terem batido nele por causa dos nossos pecados, pelas feridas emocionais, por causa de Pedro ter o negado, por causa de Judas ter negado o Senhor, ter traído o Senhor. Por causa dessas feridas havia um propósito, que no meio de todas essas feridas nós fôssemos salvos e fomos transportados das trevas para a luz, como diz a palavra do nosso Deus. Ou seja, o Senhor, ele permite que pessoas nos firam por questões de propósito, por questões de propósito. Analisando dessa forma, até o primeiro ponto que eu disse, de que Deus permite que as pessoas nos firam para que a gente possa ver quem aquela pessoa realmente é, ou no segundo ponto, quando Deus permite que as pessoas nos firam para mostrar para nós quem nós realmente somos, o que acontece? Tudo isso também está dentro de um propósito. Um propósito para Deus mostrar que tipo de pessoa que nós estávamos convivendo, e o outro propósito é para mostrar quem nós realmente somos. Mas aqui nós estamos falando de um propósito de uma forma mais ampla, de uma forma onde há um propósito grande mesmo, de algo fantástico em nossa vida, e por isso Ele permite que nós possamos aí ser feridos. Ele permite isso. Lembrando que a Bíblia tem muitos e muitos exemplos de pessoas que foram feridas e que essas feridas havia um propósito por trás. O quarto e último motivo que está dentro disso daqui, tudo que nós falamos dessa primeira parte, o quarto e último motivo pelo qual Deus permite que as pessoas nos firam, queridos, é algo que não tem como saber e não tem não tem justificação. Como assim, pastor? Não entendi, vou te explicar. Tem feridas que Deus permite, mas nós não vamos conseguir entender por quê. Você vai fazer uma análise? Não é porque não era para mim saber quem essa pessoa realmente era. Não foi para fazer uma análise de como eu realmente sou. Eu não consigo ver um propósito nisso tudo. Não estou conseguindo ver um propósito nisso tudo. Ou seja, quando você chega num ponto desse, é porque Deus permitiu algo ruim. Deus permitiu que alguém nos ferisse. Porque há algo maior, transcendental à nossa capacidade de raciocínio. Deus é transcendental, nós somos naturais. Ou seja, é normal que Deus permita situações para nos colocar em determinadas situações, em determinados quadros, em determinados âmbitos que nós não temos capacidade de analisar com a nossa capacidade humana. Não temos condições de chegar lá. E um detalhe importante, não pense você que as frustrações e as feridas que você tem na vida, ou teve na sua vida, que você vai chegar um dia para Deus e vai falar assim, lá no céu, lá na glória: Senhor, agora eu quero saber, por que o Senhor permitiu que aquela pessoa me ferisse? Por que o Senhor permitiu que acontecesse aquela traição? Por que o Senhor permitiu que algo tão terrível acontecesse comigo, através daquela pessoa que eu confiava tanto? Era o meu pastor que eu amava tanto, o meu pastor que eu tinha tanto carisma, que eu acreditava que era um homem de Deus. Por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Irmãos, tem coisas que Deus nunca vai nos revelar. Tem coisas que Deus nunca vai nos explicar.
Tem coisas que é relevante, que é necessário, e ele vai dizer por quê. Tem coisas que ele não vai dizer, e lá no céu, lá na glória, você não vai perguntar para ele. Por que eu não vou perguntar? Simples, porque quando nós entrarmos na glória, nós vamos entrar com o espírito transformado, um espírito de vida que vai ver dali para frente. Quando você entra na glória, meu irmão, não importa mais o que passou já passou, virou passado, ficou para trás. Não vai haver lembrança das coisas passadas. A Bíblia deixa claro em vários e vários textos no Antigo e no Novo Testamento que não haverá mais lembrança das coisas passadas. Então não pense você que você vai chegar lá na glória um dia e vai dizer: Senhor, por que o Senhor permitiu que o meu pai fizesse aquilo comigo, me ferisse daquela forma? Por que o Senhor permitiu que aquele meu amigo, aquela minha amiga tão íntima, me ferisse daquela forma? Deus não vai te responder, e nem você mesmo vai querer saber disso quando você estiver na glória. Vou te dar um exemplo. Eu e minha esposa, nós queríamos muito ter um filho. Então programamos tudo certinho, a minha esposa engravidou. Passados 6 meses e pouco de gestação, a minha esposa teve que internar porque teve um probleminha com a glicose. Mas estava muito bem, muito controladinha. Fizemos um exame, ou fizemos um ultrassom, o neném estava ótimo. Fui para casa, ela ficou internada, fui para casa, estava toda alegre, olhando as roupinhas, ajeitando as coisas, ajeitando o berço que meu filhinho ia dormir. Nós já tínhamos ganho um berço e tal, quando de repente no outro dia uma ligação dizendo que a minha esposa tinha tomado uma medicação que fez mal para ela e houve uma forçada, um aborto, e nós perdemos a nossa criança. E detalhe, a minha esposa não podia mais engravidar porque teve um problema sério no útero. Perdemos um projeto, perdemos um sonho, perdemos algo muito que era muito do nosso desejo, era um sonho nosso. E além de perder isso, a minha esposa não podia mais engravidar. Detalhe, 15 dias antes de acontecer isso, um irmão teve uma visão comigo. Ele teve uma visão que eu pegava o meu filhinho nos braços, assim nas mãos, e levantava o meu filhinho. Aí vinha uma mão do céu e tocava o meu filho, e a visão dele sumia. Aí eu pensei, lógico, claro, meu filho já, Deus está dando a visão que meu filho já vai nascer com o toque de Deus, aquela coisa e tal. Mas na verdade não era. Na verdade era a mão de Deus levando o meu filho. E quando eu levantava minhas mãos com os meu filho nas mãos, e eu levantava o meu filho, eu estava entregando ele para o meu Deus. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu passei 2 anos perguntando para Deus por quê. Por quê? Por quê? Aí a gente fica com aquelas coisas, né? Ah, quem sabe é porque ele ia crescer doentinho, ou quem sabe é porque depois de jovem ou adulto ele ia desviar, ia dar muito desprazer para mim, que a gente pensa muito nisso, né? Ia desviar, ia me dar desprazer e tal. Mas moral da história, não encontrei nenhuma resposta. Deus não me falou nada. Passado 2 anos eu parei de perguntar para Deus. Meu irmão, isso foi há muitos e muitos anos atrás. Eu desencuquei disso. Por quê? Porque a vida continua. Filipenses capítulo 3. Eu não penso que já alcancei, mas uma coisa eu faço: esqueço das coisas que para trás ficam e olho para as coisas que estão à minha frente. Irmãos, então guarda bem isso no seu coração. Vai ter situações, pessoas que te feriram, que Deus vai te falar por que aconteceu. Deus vai dizer, foi para mostrar quem ele era, ou vai dizer, foi para me revelar quem você era, o quanto amargurado e o quanto sem perdão você é no seu coração. Tem situações que Deus vai dizer, foi um propósito, como foi com José, para te colocar em lugares mais elevados, para te colocar em lugares maiores. Mas vai ter situações que Deus não vai te dizer por quê. Porque a tua capacidade de entender o porquê que ele permitiu não vai alcançar a realidade do motivo. Entendeu? Ok, então esses são os 4 motivos pelos quais Deus permite que as pessoas nos firam. Agora vamos para a parte que mais importa. O que você tem que fazer daqui para frente? Você que foi ferido, independente da ferida que foi, se foi algo simples, se foi algo forte, se foi algo que foi simples, mas você fez algo ficar grande dentro de você, ou se foi realmente uma ferida grande, não importa. O que mais importa é que você tem que ser tratado, você tem que ser curado, você tem que ser livre. Você não pode deixar essa ferida aí. Muitas pessoas, muitos cristãos, eles têm a mania de ficar focando demais a ferida.
Imagina que alguém cortou a sua perna propositalmente, fez um corte horrível na sua perna, te machucou, e aí você tem a chance de curar. Você, em vez de você procurar o médico, procurar alguém para estancar aquele sangramento, para fazer o que tem que ser feito na sua perna, você só fica, olha só o que ele fez, olha essa ferida, e agora vai inflamar, e agora vai poder até mesmo de repente gangrenar essa perna, eu posso perder essa perna, e olha, e você fica só focando na ferida, só focando na dor, na tristeza, na decepção, na frustração que aquela pessoa te causou, e ali com isso você só vai ficando mais doente. Aquela ferida não tratada pode chegar no momento que pode até gangrenar, ou seja, apodrecer, e você, em vez de correr e buscar ajuda, em vez de correr e buscar a cura, ficar sarado, você fica focando só na ferida. Mas ele, olha só, eu confiava, mas ela, eu confiava muito, olha, já se passou 2 anos, 3 anos e você ainda está assim, sofrendo, amargurado, às vezes em depressão, às vezes numa tristeza sem tamanho. Sempre ouve uma palavra, dá uma animada, depois recua, ouve uma palavra de Deus, lê a Bíblia, dá uma animada, depois recua, porque você ainda está com a ferida aberta. Quando alguém toca no assunto, alguém lembra, ou você mesmo lembra, lá está aquela ferida aberta, te causando dor, febre, te causando mal-estar, simplesmente porque você não tratou e não curou. Eu quero dizer com tudo isso que, meu irmão, independente da ferida que te causaram, entenda uma coisa: independente de tudo isso, o mais importante é você parar de ficar olhando só para a ferida e começar a curar isso, começar a tratar isso. E como que você vai curar e vai tratar isso? Simples. Lembrando do como Cristo quer que você reaja a respeito disso. Lembrando do que a Bíblia diz de como que você tem que reagir a respeito das questões de pessoas que te feriram. E eu vou te ajudar a você lembrar agora, tá bom? Primeiro, a Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ali diz que Deus amou o mundo, é claro que Deus não amou o sistema do mundo, Deus amou as pessoas. Presta atenção, Deus amou as pessoas. E o que o Senhor quer que você faça, você que está ferido, ou você que foi ferido e ainda não sarou, o que o Senhor quer que você faça é que você ame as pessoas. Eu estou dizendo isso por quê? Porque é normal quando nós somos feridos, porque, como eu disse no começo, nós somos feridos sempre por alguém que nós amamos. É normal que você, sendo ferido, você comece a recuar e a não acreditar mais nas pessoas, a não se abrir mais para as pessoas, a não ter mais aquela amizade que você tinha antes com as pessoas, porque você está ferida, você está frustrado, você está decepcionado, e você tem medo de se envolver com amigos novamente e se entregar a uma amizade e ser enganado de novo. Você tem medo de confessar em um pastor de novo e ser decepcionado de novo. Você tem medo de ensinar tanto uma pessoa em Cristo Jesus e ela te prejudicar de novo. Você tem medo de tudo isso. Então você agora está se fechando contra as pessoas. Mas essa não é a vontade de Deus. Você tem que entender um princípio muito claro. Deus usa as pessoas para trabalhar em nós. Deus usa as pessoas para expressar amor por nós. Deus usa as pessoas para nos abençoar. Isso quer dizer o seguinte: pessoas são pessoas. Pessoas vão te trair, pessoas vão te amar. Pessoas vão te ferir, pessoas vão te curar. Pessoas vão te odiar, pessoas vão dar a vida por você. Pessoas são pessoas. Eu dei o exemplo de José. José foi traído por pessoas, mas foram pessoas que colocou José no trono. Pessoas são enganadas por umas pessoas, mas são levadas a um outro patamar por outras pessoas. Então, não desista de amar as pessoas. Não fique aí se fechando. Você pode até criar mais maturidade, ficar mais maduro. Essa é a palavra certa. Você pode até ficar mais maduro e observar melhor a respeito das pessoas. Mas entendam, o fato de você ter sido ferido por uma, por duas, por 3 pessoas, não quer dizer que você vai passar a vida toda sendo ferida. E por isso, ame as pessoas, porque é isso que Cristo quer que você faça. Outra coisa que Cristo quer que você faça, que você libere o perdão verdadeiro, porque você não vai conseguir ser curado enquanto você não liberar um perdão verdadeiro. E sobre liberar um perdão verdadeiro, eu tenho
dois exemplos para te contar muito forte e muito rápido, para você entender. Eu tenho uma amiga pessoal minha, que hoje ela já é uma mulher adulta e tal, bem vivida. Quando ela tinha 7 anos de idade, ela ficava com o tio dela tomava conta dela. E o tio dela abusava dela, inventava de ficar dando banho nela toda hora e abusava dela. Quando ela contou para a mãe dela não acreditou. Essa moça, quando ela se converteu, ela perdoou o tio dela. Ela perdoou o tio dela de todo o coração. Olha só, a ferida, ela foi abusada de ser abusada mesmo. Olha a ferida que esse tio gerou nessa menina. Mas ela perdoou, porque ela sabia que se ela não perdoasse, era ela que ia ficar presa espiritualmente. Outro exemplo, uma irmã, também amiga minha pessoal, o irmão dela de 15 anos morreu morreu com um tiro na cabeça a queima-roupa. Ela foi a primeira pessoa que foi socorrer o irmão. Ela viu o irmão morto com 15 anos de idade apenas, com um tiro na cabeça. Passado 3 meses, ela foi na casa do cara que matou o irmão dela, que a polícia não tinha pego ele, que ele tinha fugido. Ela foi na casa do cara e levou ele na nossa igreja e pediu para que eu orasse por ele. Olha que coisa mais impressionante. Ela perdoou o cara que matou o irmão dela e ainda levou ele para a igreja. Tem situações que é muito difícil. Tem feridas que fazem em nós que é muito difícil. Mas nós temos a graça do Espírito Santo. Nós temos algo chamado a graça de Deus. E a graça de Deus que foi liberada sobre a sua vida, que foi o favor não merecido, que foi o perdão que você não merecia, você foi perdoado, você deve liberar essa graça, pedir para o Senhor: Senhor, que o meu coração esteja cheio dessa graça e que eu libere essa graça. Essa pessoa, no meu ponto de vista, não merecia ser perdoada, mas eu perdoo por tudo que ela fez. Em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa. E ali você confesse que você está liberando perdão para que essa ferida passe a fechar. Essa questão de liberar perdão, ela é ainda maior, e Deus espera mais de você ainda, quando se refere a uma pessoa não crente que te feriu. Você tem que entender que as pessoas que não têm Jesus, que não estão cheias do Espírito Santo, elas são alvo fácil para Satanás manipulá-las, para Satanás usá-las. E o que você vai fazer? Você vai botar esse entendimento, ou seja, ele fez isso comigo porque ele não tem Jesus. Se ele conhecesse Jesus, se ele conhecesse o Espírito Santo, ele teria uma forma diferente de ver as coisas. Ele viria de uma forma completamente diferente. Eu sempre ensino as pessoas que sofrem, pessoas cristãs que estão sofrendo com pessoas que não são crentes. A pergunta que eu faço é: quem está te ferindo conhece a palavra? Não, pastor, não conhece a palavra. Então, saiba de uma coisa: a chance do diabo estar usando ela, do diabo ter usado ela, é muito grande. Então, o que você vai fazer? Você vai orar por essa pessoa, você vai perdoar ela. Se você vai querer continuar convivendo ou não, isso é uma escolha sua, como eu acabei de ensinar aqui no começo da pregação. Mas independente se você vai querer continuar andando junto ou não, você vai liberar perdão e você vai entender o seguinte: Satanás usou essa pessoa para te ferir. Satanás encheu o coração dessa pessoa para te ferir. Então, o perdão tem que ser ainda maior, principalmente se aquela pessoa que te feriu é uma pessoa que não conhece a verdade que é Cristo. Falando um pouquinho ainda sobre a questão de perdão, eu dei aqui exemplos de 2 pessoas, não que eu ouvi falar, de pessoas do meu convívio. Uma perdoou o tio que abusava dela e a outra perdoou o rapaz que era parente e que matou o próprio irmão dela, que no caso eles eram primos. Agora, olha só uma coisa, veja bem o que eu vou te explicar. Pode ser que você precise de uma ajuda. Pode ser que a ferida que você recebeu foi um abuso quando você era criança, quando você era adolescente, um abuso sexual mesmo. E essa ferida você tem dificuldade. Pastor, eu não sou como essa moça, eu não consegui fazer como essa moça, liberar a graça e perdoar essa pessoa, eu não consegui. Então busque ajuda. Busque ajuda, porque enquanto você não conseguir fazer isso, essa ferida está aberta dentro de você. Essa ferida está aberta te causando mal. Então busque ajuda.
Converse com o homem de Deus, com a mulher de Deus. Abra o seu coração e diga: olha, eu fui abusado quando era criança ou quando era adolescente e eu não estou conseguindo liberar perdão. Ou eu tive um problema gravíssimo agora, tive uma decepção muito grande, uma frustração, uma traição muito grande. Às vezes a traição de amizade, traição conjugal mesmo. Teve algo muito terrível e eu não estou conseguindo perdoar. Busque ajuda. Se você não está conseguindo sozinho perdoar, busque ajuda com homem e mulher de Deus. Homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, vão ministrar o seu coração, vão orar com você e você vai conseguir liberar o perdão, sim, em nome de Jesus. Eu dei exemplo de 2 mulheres que, num caso extremo de feridas, conseguiram, pelo poder do Espírito Santo, resolverem essa situação dentro delas. Mas tem pessoas que são mais limitadas, tem pessoas que não conseguem sozinhas. Se você não conseguir sozinho, mas você sabe que essa ferida está aí. Quando você ouve aquele nome da pessoa, te faz mal. Quando você lembra de uma situação que te remete ao passado, aquela lembrança, você fica mal, mexe com a tua emoção, você fica abalado, você fica quase em depressão ou qualquer coisa ruim desse tipo. Você precisa de ajuda. Procure um homem e uma mulher de Deus para te ajudar. Estou falando com cristãos, pessoas que já conhecem Jesus, pessoas que mesmo conhecendo Jesus ainda não conseguem chegar no ponto de curar essa ferida sozinho. Se você não conseguir curar uma ferida sozinho em Cristo, com a ajuda de Cristo, peça ajuda, pois como eu disse aqui, pessoas te ferem, mas pessoas te curam. Pessoas querem até te matar, mas outras pessoas darão a vida por você. É assim que vai ser e será assim sempre. Agora eu vou te falar algo muito importante e eu quero que você dobre muito a sua atenção. Se você esquecer tudo que eu te ensinei até aqui, não esqueça o que eu vou te falar agora. As feridas vão te transformar de um jeito ou de outro. É inevitável. As feridas vão te transformar de um jeito ou de outro. Ou vão te transformar para o mal, ou vão te transformar para o bem. As feridas ou vão jogar você num poço de depressão, de tristeza, de frustração não resolvida, de situações não resolvidas, e vão te deixar mal, o que para uma pessoa cristã seria algo inaceitável, porque você tem o Espírito Santo para ser uma pessoa diferente. Ou as feridas vão passar você para um processo maior. As feridas vão promover você. As feridas vão tornar você uma pessoa melhor. Detalhe, claro, que são as feridas tratadas e cicatrizadas. Você tem que fechar essa ferida. Você tem que tratar ela ou pedir ajuda para que alguém te ajude a fechar essas feridas. Essas feridas têm que ser fechadas, tem que ser parado esse mal que está em você, tem que ser fechado, tem que ser tirado esse mal, esse pus, esse mal espiritual, esse pus que está na sua alma. Isso tem que ser tirado para que você cicatrize, para você ser uma pessoa melhor. Sabe o que é cicatrizar? É você olhar aonde você cortou, olhar aonde você furou, olhar aonde você queimou. Você olha, a cicatriz está ali. Aí você olha e você pode até dizer: ó, isso aqui foi no fogo, isso aqui foi brincando, furei o pé, isso aqui foi uma pessoa que me cortou de propósito, isso aqui foi uma pessoa que me furou de propósito, tentou me matar, mas eu curei, eu tratei isso e tal. Cicatriz é aquilo que você vai olhar e você vai poder dizer assim: olha, isso aqui foi tal situação, mas está cicatrizado, não dói mais. Ou seja, cicatriz sim, ferida não. Cicatriz sim, ferida não. Você tem que buscar a cura, aceitar essa cura. É isso que o Senhor deseja de você. Que você não desanime de acreditar nas pessoas. Que você continue liberando perdão às pessoas que te ferem, como Ele disse, como o Senhor Jesus disse. Ame quem te odeia, ore por quem te quer o mal. Então que você libere perdão, que você busque a cura para que isso seja cicatrizado, para que você não sofra mais com dores, não sofra mais com essa ferida aberta. Pastor, como eu sei que a ferida cicatrizou? Ora, isso é muito simples. É quando você, em uma determinada situação, você lembra do que aconteceu, ou é quando alguém faz você, direta ou indiretamente, lembrar do que aconteceu, mas, no entanto, aquilo não te machuca mais.
Aquilo não faz mais você perder o ar direito, porque você fica tenso. Aquilo não faz mais a sua pressão subir. Aquilo não te atrapalha em absolutamente nada. Você está curado. Você pode até conversar com essa pessoa ou não conversar, como eu já disse, isso depende unicamente de você, o direito e a escolha é sua, mas você não sofre mais por causa dessa ferida. Você não sofre mais por causa dessa lembrança. Peraí, pastor, agora eu estou entendendo. Quer dizer que a ferida é inevitável, mais cedo ou mais tarde vai acontecer com alguém que nós amamos. Mas o sofrimento, ele é uma escolha, exatamente. A ferida é inevitável, mas o sofrimento você escolhe se você vai sofrer ou não. Se você vai sofrer só no começo, quando estiver doendo mesmo, e se depois você vai buscar a cura, ou se você vai deixar essa ferida sempre aberta. O que o Senhor deseja é que você saia de toda ferida que te causarem, de todo machucado que te machucarem. O que o Senhor deseja é que você saia muito forte de tudo isso, que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa vencedora, que os outros possam olhar para você e possam ver em você um testemunho. Um testemunho, pastor? Sim, um testemunho. Que alguém possa olhar para você e dizer: essa mulher foi fortalecida em Deus, porque traída do jeito que ela foi pelo marido, ferida do jeito que ela foi pelo marido, e ela continua em pé e continua firme, perdoou o marido e continua vivendo em Cristo. Essa menina é muito forte, porque traída como ela foi pelo próprio pai, abusada como ela sofreu abusos emocionais e até físico pelo próprio pai, e no entanto ela continua firme. Deus a tem feito forte. O seu testemunho pode impactar muitas pessoas. Você curado, agora vai curar muitas pessoas. Você com feridas cicatrizadas, agora você vai poder ajudar muitas pessoas a também curar as suas feridas. Era tudo isso que eu queria ministrar ao seu coração da parte do Espírito Santo hoje. No final de tudo, o que fica é: aceite a cura, busque a cura, peça ajuda se necessário, mas cicatriza essa ferida e olha para frente em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.